Hoje vamos falar sobre 3 tipos de poços. 2 dele é uma coisa rara e só traz benefício para quem encontra. E um só traz dor de cabeça. Olá, meu nome é Leonardo, esse aqui é o Alavancando no Rural, e nesse canal a gente fala sobre poços artesianos e geologia de aquíferos. O tema do vídeo de hoje é bem interessante e é muito curioso, mas antes da gente começar, quero te pedir para se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber notificações. Também vou pedir para você colocar nos comentários qual é a sua região, para que a gente possa trazer o conteúdo do seu aquífero. Quando a gente fala em poço artesiano, o principal objetivo é achar água que a gente consiga utilizar na produção ou no empreendimento. Só que existem 3 tipos de poços que são raros e inesperados. 2 deles, como eu já falei, só trazem benefícios e um traz dor de cabeça. Vamos então começar pelo primeiro tipo de poço, que é o poço jorrante. Desses 3, a gente pode dizer que é o mais comum. Um poço jorrante tem vídeo aqui no canal, caso você queira assistir, vou colocar o card aqui em cima. Um poço jorrante é um poço que não precisa de bomba. A água jorra sem necessidade de uma bomba, já que a superfície do poço está abaixo da superfície piezométrica. Quando o proprietário consegue obter esse tipo de poço, ele economiza bastante com energia na propriedade e no empreendimento, já que não necessita de uma bomba. Ele ocorre tanto em terrenos sedimentares quanto em cristalino. No cástico, é muito difícil encontrar porque onde você tem a superfície piezométrica abaixo da cota do terreno, você já tem uma nascente. Então não existe o confinamento através do solo. Já em cristalino, a gente pode ter uma pressão confinante muito grande na zona de fratura, que quando é feita a perfuração, existe um alívio que faz com que essa água suba com muita força e jorre. Já no sedimentar, a gente tem o poço jorrante quando a gente tem 2 camadas selantes, uma abaixo e outra acima da camada reservatório, onde está a saturação de água. Essa camada reservatório, ela fica confinada a uma pressão muito grande no aquífero, e quando é feita a perfuração de um poço que atravessa essa camada selante acima, a água sobe com muita força, passando a cota do terreno. Sendo assim, vira um poço jorrante. Poço jorrante em terrenos fissurais, eles costumam deixarem de ser jorrantes de acordo com o tempo. À medida que você vai produzindo e retirando a água daquela zona de fratura, você vai diminuindo a pressão naquele aquífero e aí o nível da água volta a estar abaixo da cota do terreno. Já em terrenos sedimentares, é mais comum você ter um poço jorrante que dura bastante tempo, porque a gente está falando de um volume muito grande de água e uma camada que está confinada há muito tempo, com uma pressão também muito grande. Mas por que esse tipo de poço é tão raro? Pense comigo. A água de um aquífero um dia já foi água de chuva. Então, para você ter uma água que veio da superfície, infiltrou e a pressão de confinamento é muito grande, que vai fazer essa água subir a uma cota acima da cota do solo, você tem que ter uma recarga muito distante de onde essa água está confinada e também ter algumas armadilhas geológicas para que você consiga fazer essa água estar aprisionada naquele ponto. Sendo assim, são muitos fatores que necessitam estarem combinados para que a gente consiga alcançar um poço jorrante. E uma coisa muito importante, apesar de a gente saber qual região tem mais possibilidade de a gente encontrar esse tipo de poço, não é garantia que a gente consiga perfurar um poço buscando o poço jorrante e alcance. Geralmente é o fator sorte que determina se o poço é jorrante ou não. É claro que você consegue aumentar suas chances de encontrar um se fizer estudos geológicos específicos e trabalhar em uma área que já tem histórico de poços jorrantes. Só um segundo, tá gostando desse vídeo? Já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações e deixe seu like. E eu vou pedir um favor muito grande a vocês. Coloca nos comentários quanto está o valor do método da perfuração na sua região. Isso é muito importante para que a gente consiga disseminar o conhecimento sobre perfuração de poços no Brasil. O segundo tipo de poço, que é muito raro e mais raro ainda do que o poço jorrante, é o poço de água termal. Em muitos casos, quando é encontrado um poço de água termal, esse poço vira um ponto turístico de tão raro que esse poço é. O poço de água termal, ele ocorre por alguns fatores, não necessariamente você precisa ter todos, pelo menos um deles. Um é o fator da profundidade, você pode ter um reservatório de água muito profundo, que vai ser aquecido pelo gradiente geotérmico. Por exemplo, na região de Londrina, a gente tem alguns poços termais que estão em um reservatório a 1000 metros de profundidade. Um outro fator que pode dar origem a um poço termal é uma fonte radioativa. A própria radiação de uma fonte, digamos, rica em urânio pode aquecer essa água e fazer com que ela tenha uma temperatura elevada. E se você conseguir perfurar um poço e atingir esse reservatório, você vai ter um poço de água termal.
Um terceiro fator seria vulcanismo próximo. Então, uma fonte magmática que vai aquecer essa água e fazer com que ela saia mais quente do poço. Nesse canal ainda não tem um vídeo falando sobre poço termal. Se você está curioso para saber mais sobre esse tipo de poço, vou pedir para deixar seu feedback nos comentários que a gente traz esse conteúdo. Se você quiser aprender tudo sobre locação e perfuração de poço, a gente criou um e-book completo que eu deixei o link nos comentários. Só clicar lá e você já vai para a nossa página de venda. E com isso você vai conseguir locar o seu próprio poço e ajudar seus vizinhos a ter poços produtivos. Ah, e também ganhar aquela grana extra locando para seus clientes. E agora, vamos para o terceiro tipo de poço, que é um que só dá dor de cabeça. Eu aposto que se alguém falar para você que perfurou um poço e encontrou isso, você vai achar que é uma pessoa sortuda, mas na verdade, você vai ver que é totalmente contrário. O terceiro tipo de poço é aquele que após ser perfurado encontra gás natural. E eu vou te dizer por que ele só traz dor de cabeça. Temos dois tipos de fontes desse gás. Uma biológica, que é a própria matéria orgânica a uma profundidade muito baixa, entre 10 e 80 metros, que decompôs e virou gás. E temos uma fonte mais natural. Apesar de ser uma fonte biológica, ela ocorre no mesmo processo que acontece o petróleo, e esse tipo de gás geralmente pode ser comercializado. No entanto, gás natural, petróleo e urânio são monopólios no Brasil. Ou seja, ninguém pode produzir sem ser a própria União. Se você perfurar um poço e encontrar gás natural, mesmo que ele tenha valor comercial, você não pode fazer nada. Se for o gás biológico, que é chamado de gás biogênico, aí piorou, porque ele não tem nenhum valor comercial e ele só vai estragar seu poço. E por que ele só traz dor de cabeça? Além de que você não tem nenhum benefício. Se você encontrar algum tipo de gás no seu poço, já saiba que você vai ter que isolar e fazer o tamponamento. Outra coisa que você tem que fazer é chamar o órgão ambiental para verificar aquele poço e ver se apresenta algum risco ambiental à região. Mas digamos que você perfurou o poço, tem um pouquinho de gás e você não quer avisar ao órgão ambiental. Nem vale a pena, porque essa água já está estragada, ela tem um cheiro ruim, um cheiro de enxofre, de ovo podre, e você não vai conseguir utilizar ela para consumo próprio, nem para beber, nem para dar para os animais, nem utilizar na sua plantação. Então, se uma pessoa encontra gás natural em um poço, ela só tem dor de cabeça, porque não pode fazer dinheiro com isso, e também, se tiver água junto, ela não pode ser utilizada, porque não tem nenhum benefício. Porém, existe uma possibilidade muito pequena de você conseguir converter esse poço em dinheiro. Quando você avisar aos órgãos responsáveis, se for um gás natural, que é a mesma formação do petróleo, alguma empresa pode receber a concessão de produzir esse gás e comercializar. Se isso ocorrer, você ganha o arrendamento da terra e os royalties da venda. Porém, até chegar a esse ponto, é muito estudo. E se você está em uma região que não tem o histórico, é muito difícil que uma empresa invista em infraestrutura local para colocar uma produção, já que não basta apenas produzir o poço, tem que criar toda uma linha de transporte do gás desse poço até a refinaria, e isso é muito caro. Formações geológicas que possuem gás natural geralmente são formações sedimentares, onde a matéria orgânica está misturada com a matéria inorgânica, como silt, areia, argila. Essa matéria orgânica é decomposta, forma gás que ocupa os poros da rocha. Então, se você tiver uma região com rochas cristalinas em um aquífero fissural, a probabilidade de você encontrar gás natural é praticamente zero, para não dizer zero. Já em terrenos cársticos, existe uma possibilidade pequena de você encontrar gás natural, porque rochas carbonáticas sofrem o mesmo processo de rochas sedimentares, a deposição, cimentação e compactação. Porém, o carbonato é uma sedimentação química e as rochas sedimentares uma sedimentação física, mas em ambos casos a rocha é formada através de sedimentação. Nos três casos que eu falei aqui, para você conseguir encontrar, você depende muito do fator sorte. No caso do gás natural, do fator azar. Porém, existem estudos que aumentam a chance de você conseguir encontrar tanto água termal quanto um poço jorrante. Por exemplo, lá na região de Londrina, que a gente já falou aqui, é certo você atravessar o basalto e a 1000 metros você conseguir encontrar um poço termal, por conta do gradiente geotérmico. Recentemente a gente fez um estudo buscando poço jorrante, em que a gente já sabia que a gente ia conseguir encontrar se a gente pegasse fraturas de um quartzito. Isso aconteceu em Cidade Ocidental, no Goiás, porque já tinha o histórico, a gente sabia que a gente precisava encontrar,
a gente encontrou e a gente conseguiu o resultado esperado. Porém, regiões que não têm histórico de poço jorrante ou poço termal, vai muito da sorte, porque são extremamente raros. Se você gostou desse vídeo, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, deixa seu like e se não colocou ainda sua região nos comentários, coloca agora. Um abraço e até a próxima.